Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes minutos que todos nós nos reunimos aqui diariamente para juntos acolher os doces ensinos do Cristo e os grandes esclarecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente inicia hoje a nossa terça-feira, também com uma nova obra que irá nos acompanhar ao longo aí de 50 dias, meus irmãos, diariamente. Então, hoje nós estamos iniciando o nosso Evangelho Diário, também dando as boas-vindas à obra Luz Acima. Esta grande obra, meus irmãos, que foi psicografada em 1948. Olha quanto tempo tem que o Chico psicografou essa grande obra para a gente. Então, Luz Acima é um livro que foi ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Mas na época, a gente está falando 1948, ele se denominava, o nome dele em espírito, como Irmão X. Mais tarde, nós sabemos que ele é Humberto de Campos. Então, Chico Xavier psicografa essa obra para todos nós, uma obra que são 50 capítulos e cada capítulo é uma história de ensinamento profundo para nossa alma, uma história que nos convida a pensar na nossa própria vida. Só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, para a gente iniciar com Jesus no nosso coração, nós acabamos de terminar a obra Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles. E ao longo dos nossos encontros, a gente pôde perceber que Joana estava nos apresentando Jesus como um grande terapeuta para o nosso espírito e como Jesus lidava com diversas situações que hoje são muito atuais para a gente. Então, em um dos capítulos, a gente abordou que Jesus ele contava muitas histórias, muitas parábolas, e era uma grande terapêutica para todos que ouviam, porque através das histórias as pessoas podiam reconhecer aquilo que precisavam melhorar, aquilo que poderiam se corrigir, aquilo que podiam fazer diferente, e até mesmo viam ali nos personagens da história uma inspiração para seguir um caminho melhor, para poder mudar a conduta, para olhar para dentro de si. E então Jesus utilizava as parábolas justamente para que a gente pudesse se aproximar dos personagens da história, do contexto, dos fatos e tirar grandes aprendizados para a nossa própria vida. Então a gente ia se identificando com a história. Então por isso o nosso coração, da nossa amada casa espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, irá trazer para todos nós agora a obra Luz Acima. Porque cada capítulo é uma história e todos nós teremos a oportunidade de, em cada história, extrair um ensinamento para a nossa própria vida. Claro que a gente sempre vai unir com o Evangelho segundo o Espiritismo, trazer uma reflexão para o nosso dia, para a nossa vida. E bom, meus amados irmãos, agora que a gente apresentou, vou mostrar de novo essa grande obra, Luz Acima. Eu sempre partilho que essa minha versão é uma versão um pouco mais antiga, a gente já tem ela mais atualizada em questão de versões publicadas. O conteúdo é sempre o mesmo. Então, o primeiro capítulo não é nem uma história, a gente não vai começar com uma história. O primeiro capítulo desse livro se chama Ante o Grande Renovador. Humberto de Campos, ele nos convida hoje para a gente pensar, para a gente conversar no nosso evangelho diário, a lembrar de Jesus. Então, assim, o primeiro capítulo não é uma história. O primeiro capítulo é um convite para o olhar que temos do Cristo. E é muito bonito porque é necessário
que antes da gente começar o livro, a gente se lembre sempre de Jesus. Porque o nosso coração precisa estar aberto para acolher os ensinamentos que contém nessa obra. Então a gente precisa se lembrar do Cristo para o nosso coração pacificar um pouco, cultivar a humildade, para a gente aprofundar aqui nas páginas desse livro. Então, no capítulo 1, e hoje é o tema que a gente vai conversar, é sobre como Jesus, ele enfrentou de tudo na Terra para nos mostrar que é possível vencer o mundo. Diante de todas as situações, Jesus, ele glorificava o nome de Deus. Ele agia da forma correta, ele escolhia o melhor caminho, as melhores respostas, falas e soluções, visando a eternidade do Espírito. E isso é muito bonito porque a gente diariamente enfrenta situações das mais diversas. Todos nós, semanalmente, surge no nosso caminho fatos, situações que a gente nem esperava, que a gente não aguardava, às vezes um desgosto, às vezes uma situação repentina, e muitas vezes nos assusta tudo isso. A gente fica sem saber como agir. Então Humberto de Campos nos convida a lembrar de Jesus, o grande renovador de almas. Ele enfrentou tudo. O que a gente passa hoje, o Cristo ele passou talvez numa roupagem diferente. E se a gente se lembrar de Jesus, saberemos qual a melhor forma de agir. Se estamos sofrendo ingratidão, lembremos como Jesus enfrentou a ingratidão. Se um amigo traiu a nossa confiança, lembremos como Cristo agiu diante de Judas. Se o caminho está difícil, está penoso, lembremos todas as vezes que Jesus se retirava em silêncio para orar, para aurir forças. Diante das incompreensões, do sarcasmo, do ódio alheio, como Jesus reagia? Diante da impaciência, diante do inesperado, como Jesus agia? Jesus ele tem ensinamento para todos os momentos da nossa vida. Todos. As dores que a gente passa na alma, reportemos a Jesus e teremos ali um melhor caminho para seguir. Inclusive, na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama A Paciência, nós temos ali uma mensagem linda de um Espírito para nós. Jesus não tinha nada que expiar na terra. E olha como ele caminhou aqui. Sofreu mais do que qualquer um de nós. E olha como ele enfrentou tudo. Ele venceu o mundo. E nós que temos o passado a expiar, as provas a vencer, os testes a superar, meus irmãos, o que aguardar na nossa própria jornada? Então é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz essa visão também do Cristo. Jesus que não tinha nada a expiar, olha tudo que ele passou por amor a nós para mostrar que nós também conseguimos enfrentar o que nos chega. Então Humberto Campos ele também traz essa visão para a gente. E é muito bonito porque a reflexão até que eu gostaria de pontuar aqui hoje é que nesse capítulo Humberto diz assim que Jesus começou sempre a propaganda dos propósitos divinos em ti mesmo, revelando o próprio coração, cultivando o trabalho e a esperança com suprema fidelidade ao poder mais alto, que marcou a estação adequada à semente e à germinação, à flor e ao fruto. Então, por outras palavras, Humberto de Campos nos convida, e é um convite hoje para a gente, é uma reflexão que Jesus, tudo que ele enfrentou, e ele começou a propaganda, a divulgação do reino de Deus nele mesmo. A boa nova iniciou nas atitudes de Jesus. Se a gente deseja compreender o que é amor, olhemos para as atitudes do Cristo. Se a gente deseja entender o que é perdão,
lembremos de Jesus, de como ele agia, porque toda atitude, toda palavra do Cristo é o próprio Evangelho para a gente. É o próprio Evangelho. Por isso, meus irmãos, o convite que a gente faz hoje é que nós possamos nos inspirar em Jesus e também sermos reflexo do Evangelho, reflexo dos ensinos dele. Que as nossas palavras, que os nossos sentimentos, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos possam refletir Jesus. Que as nossas palavras possam soar o bálsamo do Evangelho. Que os nossos olhos possam começar a enxergar a vida através dos ensinos de Jesus. Que os nossos ouvidos saibam filtrar o que a gente ouve e acolhe no coração, o que a gente ouve e como a gente sente. Que os nossos ouvidos passem por esse filtro do amor que Jesus nos ensinou. E que os nossos sentimentos, atitudes e desejos sejam um reflexo do Evangelho, dos ensinos divinos. Jesus, o grande exemplo que ele deixa para todos nós, claro, é o do amor, mas um dos grandes exemplos que Jesus traz é que a vida dele era a obra do Evangelho. A vida de Jesus é a própria escrita do Evangelho, ou seja, cada atitude, cada palavra dele era o Evangelho para a gente. Então que a gente possa se inspirar, meus irmãos, e hoje, diante de todas as situações que podem chegar pra gente, às vezes um irmão pode vir falar uma coisa que a gente não gosta, fazer uma coisa que nos desagrada muitas vezes, estou falando de coisas pequenas do dia a dia. Às vezes no serviço a gente enfrenta uns desalinhos, umas dificuldades na comunicação, às vezes dentro da família a situação está complicada, às vezes conosco mesmo estamos passando por um momento complicado, que a gente possa, diante desses cenários, escolher as melhores palavras e atitudes que possam refletir o Evangelho. Que o sentimento que a gente floresça diante de qualquer coisa que chegue para a gente hoje, essa semana, na nossa vida, possa refletir o Evangelho. A paciência, o amor, o perdão. Porque esse é o nosso propósito na vida. A gente tem vários deveres e compromissos na encarnação, mas um deles é seguir os passos de Jesus como guia e como modelo da nossa humanidade. Como nos diz o Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso guia e é o nosso modelo. Então, o nosso propósito é nos aproximar do Cristo. E a gente se aproxima de Jesus refletindo Jesus através do nosso dia, das nossas atitudes. Então, o Cristo, como diz Humberto de Campos, ele é aquele grande renovador que renovou a todos nós, a todas as nações, de dentro para fora. Meus amados irmãos, hoje eu encerro o nosso encontro dessa terça-feira. Já adianto pra gente que amanhã a gente já vai começar com uma história e a partir daí são só histórias mesmo. Histórias que vão mexer com o nosso coração, que vão nos causar profundas reflexões e aprendizados. Então eu agradeço a todos o carinho de estarmos juntos aqui nessa terça-feira, com a bênção do Cristo, que possamos hoje sempre refletir Jesus, estar com Jesus, não apenas falar de Jesus, mas estar com Jesus no coração. Meus amados irmãos, essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, nos encontramos amanhã, com a bênção de Deus.